Olá, galera! Espero que estejam todos bem. Estamos iniciando o nosso segundo episódio do podcast da Galera que Veste Branco. E hoje é um dia especial. Estamos aqui recebendo algumas visitantes que estão trazendo na bagagem muita novidade para compartilhar conosco hoje. E quero aproveitar ainda e lembrar que hoje, dia 25 de outubro... Dia do cirurgião dentista, mandar um abraço para os meus alunos do curso de odontologia e também todos os cirurgiões dentistas daqui de Guarapuava e de toda a região e do país todo e do mundo todo, em especial aos nossos alunos. Gente, então hoje o nosso assunto é o Projeto África. As meninas viajaram com a professora Ana Paula, nossas acadêmicas aqui do curso de odontologia da Uniguairacá. Elas vão estar se apresentando, vamos estar compartilhando algumas informações bem importantes. Não vamos deixar de fazer erro de gravação, né? Porque isso foi uma coisa que a galera que passava no corredor do primeiro episódio, César, o grupo dos colegas, dos alunos, figurinhas da professora Adriele renovadas com sucesso. Tá? Pode ter certeza disso. Então, vamos lá. Professora Ana Paula, seja bem-vinda. Compartilhe conosco um pouquinho. Fala um pouquinho com a gente como que foi essa questão de organização. O que é o Projeto África, antes de mais nada? Então, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Eu me sua sinto presença. em território seguro, né? Verdade. Nós estamos em casa. Eu estou aqui na Guaracá já há muitos anos, então mais de 8 anos. Acompanhei todo o processo do curso, da formação do curso, da nossa qualificação. Estive na frente da coordenação clínica por algum tempo, me afastei nesse ano, agora em março. Então, eu tive muita vivência com os alunos, sou professora da área de diagnóstico, da parte de radiologia. Então, eu tenho esse carinho. Quem me conhece sabe que eu vibro com tudo que envolve odontologia. Eu sou uma apaixonada pelo odonto. Hoje mesmo, no nosso dia, então, para os dentistas... Dia lindo hoje, né? Exato. Hoje é o dia do sorriso, né? É verdade. Então, assim, o que o dentista mais gosta é ver um sorriso bonito mesmo, né? Porque ele busca ver aquele sorriso que satisfaz ou ele ajuda a restaurar. E né? isso, nosso curso de odontologia tem de... Com maestria, né? A nossa equipe é muito boa, são de dentistas aqui, né? Eu não posso deixar de falar nesse momento aqui do nosso colegiado, então nós temos profissionais aqui, nós temos um grupo muito bacana, são dentistas que vivem não só eu mesma, não só a docência, mas também a parte eu sou radiologista, né? Então seria a minha parte da clínica, a parte do laboratório, da radiologia. Então, são profissionais que a maioria deles já tem esse contato, então eu acho que isso agrega tanto para o aluno. Ter passado, o professor que vai trazer dentro da aula para o aluno a parte a experiência. Compartilhar experiência. Exatamente. Né? Unidade básica de saúde, que é o meu caso, eu trabalhei em unidade básica de saúde, trabalhei em consultório de colega, fiz mestrado, pesquisa, doutorado. É multilingüe. E dá uma confusão na língua, né, Thaisa, quando vai falar. Então, assim, eu sou extremamente ativa. Sou uma empreendedora da odontologia também, né? Então, a gente uma maravilhosa. É uma super poderosa. E eu acho que, assim, isso me traz esse brilho por amar incondicionalmente mesmo a nossa profissão. E tenho o maior orgulho disso. E isso é muito bonito, porque os nossos alunos sentem esse carinho. Eles sentem o professor que gosta, que acolhe, que compartilha, sim, que traz, além da teoria que está no livro, aquilo que a gente passa no nosso dia a dia, né? A gente que é professora, a gente sabe disso, porque o que está no livro, o que está no slide, bem ok, você assistir em casa, você ler onde você quiser, na companhia de quem você quiser. Então, o professor, ele tem que ser, assim, um mágico. Eu vejo, eu tô olhando... Encantador, né? É encantador, porque, assim, o conteúdo, bem ok, é o mais simples ali. Você tem que ganhar
assim, a atenção do aluno. A gente disputa com o Gole, que está ali no bar esperando a saideira, com a namorada que não para de mandar mensagem ali no WhatsApp. O crush, né? Então a gente tem que estar ali se desdobrando, e eu tenho isso, de olhar sempre nos olhos dos meus alunos e sentir se eles estão conectados comigo e trazer sempre alguma coisa da minha vida. Algum perrengue que eu passei dentro da odontologia, algum caso clínico que aconteceu e passou pela minha mão. Então, eu acho que isso que me conecta com eles, que eu vejo que eu acabo construindo uma intimidade com os alunos muito rápido. Saudável, por eu trazer muita experiência e compartilhar muito com eles. Isso é muito legal. Que bom. Eu acho que é o que me mantém aqui dentro da Guaracá, com assim, certeza com eles, muito forte. Sabem disso. A gente percebe nos seus olhos e na forma de falar que isso é verdadeiro e não tem nem... A questão de ser professor, né? Quando você faz aquilo com amor, até pro aluno, você, tipo, se prende mais no assunto, na matéria. A matéria pode ser bem chata, né? Vamos combinar. Mas você tá ali, está disposta, por mais que seja difícil, muitas vezes... Quando você vê que aquele professor se disponibiliza, tira o teu tempo e faz aquele tempo com amor e bem feito, então o aluno também se dispõe a receber, né? Receber com carinho. E já aproveitando, a Prof. Ana não estava mal acompanhada, muito bem acompanhada com as nossas acadêmicas. A Rafaela falou aqui um pouquinho agora. Rafa, conte para nós qual o período da faculdade, do curso de odontologia que você está. Bom, eu estou no 10º período de odontologia. Já está fazendo a parte prática, já passou... Sim, desde que período que vocês começaram a fazer a parte prática? Segundo... Terceiro período a gente já inicia em clínica, né? Com triagem e para ter o primeiro contato isso mesmo, é muito importante. Né? Isso com certeza foi muito válido agora na viagem de vocês. Meu Deus, sem dúvida, porque tudo inicia na triagem, né? E lá, principalmente. Então, eu sempre brinco com... Ai, que orgulho dessa gravação. Então, a disciplina diagnóstico e triagem a gente traz muito cedo, né? Então, 3º, 4º período, eles já estão com essa prática com pacientes, e sou eu que entro com eles. Então, eles são todos inseguros, tem aluno que chora. Professora, que emoção, eu atendi meu primeiro paciente, né? Porque é uma entrega do paciente, é uma entrega do aluno. E é uma emoção, porque eles chegam... Ai, que dó de mim, né? Tenham dó de mim, meninas. Eu dou aula no primeiro período, ainda eles não têm a parte prática. Eles não vem a hora de chegar lá. A expectativa do chegar lá, Quando chega, eles já não querem mais nem saber de mim. Já me abandonaram no meio do caminho. Muito obrigada. E ainda, desculpa, Prof. Ana. Ia falar, e daí nessa clínica, então eu sempre brinco com os alunos. Quando a gente vai fazer, tem toda uma preparação teórica, eu vou trazendo alguns casos de paciente, algumas coisas que aconteceram, eu vou delineando todo o nosso dia, o nosso primeiro dia em clínica, né? E eu sempre falo para os alunos uma frase que elas vão lembrar, eu falo, a primeira vez a gente nunca esquece, né? Então a gente vai tratando aquelas disciplinas com muito carinho para que aquela primeira vez, o contato, primeira vez com o paciente seja inesquecível. Porque assim, ela vai ser inesquecível. Você vai sempre lembrar a tua primeira vez, porque a gente nunca esquece. É verdade. Então, a gente tem a oportunidade de transformar ela em, assim, especial, né? Além de não ser esquecida, especial ainda. E né? eu achei muito bacana, porque foi uma primeira vez também, que as meninas também nunca vão esquecer, na África, né? A primeira vez com o povo moçambicano. E eu estava presente com elas. Então, para mim foi muito gratificante. E eu imagino. E aí, nós temos a Thaísa. Né? Thaísa também, do curso de odontologia. Thaísa, qual período? 10º também. Tá na mesma sala da Rafa. Estamos na mesma sala. Trocam figurinhas. Bastante. Não se largam. Agora que a gente deu uma largada uma da outra, né? Mas Thaísa, ainda assim. Pegando o gancho que a Prof. Ana disse, e o Projeto África, como que você foi parar dentro desse projeto? Compartilha com a gente um pouco sobre isso. Nossa, e vou tomar todo o tempo no podcast, né? Vai, você tem todo o tempo do mundo. Tô brincadeira. Não, mas assim, foi incrível. Até um gancho bem legal, porque eu não tinha nem passaporte de começo, assim. E eu queria muito, quando eu vi, eu falei, nossa, que experiência incrível que deve ser, né? Participar desse projeto e tal. E eu não tinha nem passaporte na época, e eu lembro que eu vi o nome da prof lá como prof coordenadora do projeto, né? E eu fui conversar com ela, falei, prof, como é que vai funcionar? Como que, né, vai proceder as coisas? Como?
me explique o projeto, como é que vai ser. Aí ela foi me explicando e tal, daí eu falei, nossa, prof, mas eu não sei nem se eu tenho condição de ir. Aí ela olhou assim, até foi uma coisa que a gente comentou lá na África, que eu fui lembrar ela lá, que em outro momento a gente não tinha lembrado juntas, que ela olhou assim, das dificuldades que eu apresentei para ela, olhou assim e falou para mim, querida, só faça teu passaporte, o resto Deus vai encaminhar. É verdade. E quando as coisas têm que acontecer... Num piscar de olhos, assim, de repente a gente tava lá e deu tudo certo depois de tanta coisa, né, prof? Sim. Porque... E com a bagagem cheia de experiência, de coisa boa para contar. E cheia de Nós material para levar para eles. eles. Tão bonito, prof. Nós estávamos aqui um pouco antes do podcast começar. O Eliezer estava fazendo os ajustes nas nossas imagens. Daqui a pouco vai começar a passar aí as fotos que as meninas tiraram lá, né? Registraram, os vídeos que foram feitos de todo esse processo maravilhoso que elas passaram. E realmente é muito emocionante, né, professora Ana Paula? Meu Deus, foi incrível, né? E como que surgiu essa demanda? Deixa eu te passar que a gente vai... Você viu que a gente é boa de papo, a gente vem conversando, né? A gente vai porque no primeiro episódio, eu falei, o Eliezer e o César se empenham, fazem o roteiro para nós, nós fazemos aqui, todas né? as anotações, caneta na mão, mas não segue nada. A conversa flui. Isso é o legal do podcast, porque a gente começa a conversar, é um bate-papo bacana mesmo, e você consegue, com o telespectador, trazer ele para dentro aqui, para real, para uma conversa, como se fosse realmente o bastidor, né? É isso mesmo. Mas deixa eu contar, então, como tudo aconteceu, né, esse processo. O início, a demanda, alguém, né, alguém por trás, é na África, é lá Moçambique, é lá o destino. Para acontecer isso, o que houve? Eu lembro que eu não estava em Guarapuava, eu estava em Campo Mourão, era acho que uma sexta-feira, me liga a professora Kelly, né? Que é a nossa vice-reitora. Ana, a gente recebeu uma egressa da Uniguaracá, a Eziele, ela fez faculdade aqui, e ela casou e casou com um missionário, né? E foram para uma missão, e eles estão morando em Moçambique, e eles têm uma demanda, uma dificuldade muito grande dentro da odontologia, e pedindo se a gente pode ajudar de alguma maneira. E eu, do outro lado, lá no meu corre, falei, não, ok. Na hora eu já pensei, precisa que eu faça... A gente faz muita palestra, muita videoaula, passa alguma capacitação. Falei, não, ok, pede para o pessoal. Então, segunda-feira, 10 horas da manhã, está na clínica, que eu recebo eles. Eu estava na clínica, desci com a professora Sandra, que trabalhava, né? A gente trabalhava sempre juntas, trabalho sempre junto com a professora Sandra. Sandra, vamos lá, falei da ideia do projeto, vamos descer porque o pessoal está ali embaixo, mas eu já desci falando, resolvendo outras coisas, eu pensei, não, é uma coisa simples, né? Ela deve precisar disso. A hora que eu cheguei, conheci a Eziele, o marido dela, o Júnior, eles começaram a me mostrar sobre a África, sobre Moçambique, sobre Maputo, sobre Manissa, que é o distrito de Maputo, onde eles trabalham, né? E que eles fazem a missão. Ela começou a me explicar e eu queria entender, assim, ok, ela era ex-aluna, a Eziele fez psicologia, né, aqui na Uniguaracá. E ela nem atuou, casou com esse missionário e ela já vem de uma história, o pai dela foi pastor, então ela já é... E eles moram lá, os dois moram lá. Eles foram para fazer a missão, para desdobrar essa missão internacional, que é da MSBN, é Missão Semeadores de Boas Novas, onde o fundador... daqui de Guarapuava, o pastor Antônio. Olha, né? Que legal. E hoje a base deles, onde está a Raquel, o pastor Saulo, eles moram em Atlanta, nos Estados Unidos. Então são onde é a base. pessoas no mundo todo, né? Espalhadas pelo mundo. Em 30 países hoje existe a MSBN. E eles fazem um processo de missão mesmo. Eles vivem de doações para missionários, eles estão extremamente organizados na questão de documentação e chegam e atuam da maneira com uma igreja, uma escolinha, e assim eles desenvolvem os projetos. Ok, mas voltando lá na clínica, ela começou a me mostrar todo esse processo e falou, professora, a gente tem um problema muito grande em relação à saúde bucal. Por quê? Lá,
depois, claro, que a gente viu números, né? Então, lá em Moçambique, encontra-se a 7ª maior pobreza extrema do mundo, né? Então, é uma situação bem complicada. Então, na verdade, a saúde bucal é mais um dos problemas. É mais um dos problemas, porém, mais um dos problemas, só que muito importante. Porque, extremamente importante. Porque é uma das principais causas de morte do país. Porque isso, a odontologia, né, a saúde bucal ser uma das principais causas. Porque lá eles têm muito fator HIV positivo, SIDA, né, que eles chamam, a AIDS. Então, eles têm muito a AIDS, que a AIDS, ela tem como efeito manifestação oral bucal, ela tem muitas estomatites, algumas feridas, algumas lesões, e isso daí interfere demais na imunidade, né? Na própria alimentação. Então, assim, a boca, eu sempre brinco, a boca é responsável pela tua alimentação, respiração, pela tua comunicação, Exatamente. pelo teu afeto, que é o beijo. Então, assim, a boca é complicado você ficar sem a boca, É a porta de entrada. É a porta de entrada, né? E acaba sendo o teu cartão... Teu cartão de visita. Teu cartão de visita, né? Exatamente. Então, e eles têm esse problema lá. E também tem muito... Até nessa conversa com ela, até é complicado, porque até o termo que é usado mesmo, cultural mesmo, é o abuso, né? Então, o abuso sexual mesmo acontece muito lá. Então, em decorrência disso, algumas doenças, como HPV, também é muito presente. Sim, né? Aí acaba que as infecções acabam se alastrando, né? Porque eles não têm, eles não têm o cuidado, eles não têm vacinação, eles não têm orientações. Então, acaba complicando essa questão cultural mesmo, sabe? E como a gente conversava há pouco, não existe um programa de saúde... Não. Custeado pelo governo, igual nós temos o SUS, né? Sim. Lá não tem isso aí. Lá não tem então, nada. políticas públicas voltadas para a saúde... Não tem, eles não têm. É muito, muito escasso comparado ao que a gente tem aqui no Brasil, assim. Então, eles não têm. Eles não têm material, eles não têm profissional, eles não têm a estrutura, a infra, nada, né? É muito, muito escasso, precário, né? Mesmo. Então, ela relatando tudo isso, e ela puxou as fotografias do trabalho deles, a documentação toda do trabalho deles, começou a me trazer vídeos e fotos e histórias dos moçambicanos. E aí mexeu muito comigo. Né? Teve algumas histórias pontuais, realidades que a gente não imagina, não acredita, exatamente. A gente vê tanta coisa assim em filme, na TV, né? Mas a nossa realidade aqui a gente não tem, parece que a gente vive numa bolha, né? A gente tem uma proteção aqui social, que nem você falou, até do SUS, cultural, é diferente, sabe? Lá eles são muito vulneráveis. Então, assim, tiveram entre as várias histórias que ela falou, tiveram 2 histórias que, quando ela terminou de contar, eu falei assim: missionários, eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Sempre Eu sempre adoro um desafio, adoro mover montanhas, né? Faz só um pouco de coisa, mas isso. A gente gosta, sempre deu uma missão para quem faz bastante coisa, né? É isso mesmo. Que acaba acontecendo. E acontece. E acontece. E eu falei, eu vou mover o que eu puder para ir, porque eu vou, e eu falei naquele dia, independente de qualquer coisa, eu segurei neles e falei assim, eu dou a minha palavra, que eu vou, nem que eu vá sozinha. Mas eu quero ir para lá, eu quero fazer a diferença. Me tocou de uma maneira que eu senti realmente como um chamado. Que bonito. E eu vou contar rapidinho essas 2 histórias aqui para vocês, né? Então, uma delas era de uma família de 3 irmãs e o pai e a mãe. Eles trabalham muito, assim, o meio de sobrevivência deles mesmo é a machamba, que é a horta, né? Então, seja uma horta pequena, uma plantação, chama-se machamba. Independente do produto do que eles estiverem produzindo, né? Então, e eles vão para a machamba, muitas e muitas vezes eles saem 2, 3 horas da manhã e vão a pé, porque é muito longe, e acabam dormindo na machamba e voltam, para quem produz em áreas um pouco maiores, né? E os pais, ou vão nesses caminhões assim de boia fria, mas é bem, bem precário mesmo. E os pais foram realmente nesse trajeto para trabalhar um certo dia,
E o caminhão, acho que tombou, aconteceu alguma coisa e eles não voltaram, eles morreram mesmo, né, nesse trajeto. E as 3 meninas ficaram. Ficaram sozinhas. Uma mocinha de, acho que 16 anos, a outra de 13 e a outra, acho que se não me engano, de 8 aninhos. Então, eram 3 irmãzinhas. E ali ela me mostrando as fotos das meninas e elas... O que aconteceu? Quando acontece isso, o responsável por cuidar... que eles têm, né, esse costume deles, é os avós que assumem as crianças. Já não tinha mais os avós ali, era lá na Palmeira, na região onde a gente também fez o trabalho. E aí, eles não tinham os avós, então aí eles acabam ficando na comunidade à disposição para serem escravos, ajudantes mesmo de uma casa, para que tenha um papá, né, o papá ele é o senhor, e mamã é a senhora. Lá eles me chamavam de mamã, né, independente, e vovó as senhorinhas. Então, se eles têm esse hábito, como a gente chama senhor, senhora, eles é papá ou mamãe, independente assim do que for falar. E eles não tinham vovó, então um papá, uma família, a pessoa vai, porque lá eles não têm colchão, não tem cama, eles dormem em esteiras, né? Nessa região é bem... isso. E eles, para conseguir uma esteira, um teto, ter o que comer, na verdade, eles têm uma... E não é nenhuma adoção, né? Não dá pra nem chamar de adoção, Não né? é uma adoção, porque eles começam a participar daquela família, né? Trabalham. Mas para ajudar na questão E eles servem para puxar água, puxar a lenha. Acaba sendo uma... Servindo. Isso, eles servindo mesmo, né? Então, essas meninas, cada uma foi para uma casa, em locais diferentes, separadas. E aí, chegou um pessoal da comunidade e procuraram os missionários e falaram assim, a gente precisa de uma ajuda, porque elas estão sofrendo demais. E tinham relatos da do meio e da mais nova também, né? Então, e a mais nova que estava sofrendo abuso mesmo, né? E aí, porque eles também têm esse hábito, que é bem complicado e é triste para falar, a questão de essa pequenininha que ela estava servindo como escrava sexual na casa. Além de sofrer tudo que sofreu, separada da família ainda. Então, ela estava ali, eles têm o hábito, toda sexta-feira é como se fosse o dia do homem, né? Então, eles saem para beber, eles bebem muito, a parte do gole lá é puxada. Então, eles saem, e isso é um hábito que eles têm na sexta-feira, os homens saem. E muitas vezes, a moeda de troca é o que você tem ali para trocar, né? Então, e essa menina estava sendo abusada, a mais nova. A do meio sofrendo, a mais velha também. Os missionários correram muito atrás de documentação e aí pediram para poder unir de novo as meninas, né? Então, eles conseguiram construir uma casinha, gente, assim, pequenininha mesmo, com porta. Lá é muito importante ter porta, nem toda casa tem. Então, eles fizeram uma portinha, na fotinho, as prateleiras com roupinhas, conseguiram doação, as 3 esteiras para as meninas. Organizaram para receber ela, conseguiram dar um emprego para uma delas, para conseguir dar o sustento. E conseguiram realmente colocar as 3. E aí, a última foto do desfecho mesmo dessa história eram as 3 menininhas com a fotinho na casinha, sabe? Delas. Então, assim, foi uma coisa que mexeu comigo. Isso mexe muito, né? Então, assim, você pensa, meu Deus, né? Olha tudo que acontece, essas meninas ali lutando para poder ficar sobreviver, juntas, né? Sobreviver, né? Então, mexeu... Com o mínimo, né? Sim. É o mínimo do mínimo. É o mínimo, assim, sabe? De uma dignidade, assim, sabe? Quando eu vi aquela casinha com aquilo organizadinho, naquela foto. E a outra história foi do Eugênio. Então, o Eugênio, ele até quis pegar meu contato dessa vez que a gente foi. Mas o Eugênio é uma história assim. Ele é um menino também, que ele acabou ficando sozinho. Outro fator que acontece lá, que eles relataram... Quando o filho nasce com algum problema, motor, algum problema, alguma doença, tal, eles não querem para a família, porque acaba sendo um peso, né? Peso, exatamente. E aí o Eugênio acabou ficando na rua muito tempo, né? E depois o pai e a mãe foram embora também daquela região e ele foi ficando por ali, ele não tinha com quem ficar. E na escolinha, quando o missionário estava montando a escolinha da Palmeira tal, e começaram os alunos irem para aula, o Eugênio ele tem um problema, ele teve, eu acredito, eles não sabem ao certo o diagnóstico, que foi uma paralisia ou uma artrite que ele teve, né, infantil.
pós, né? Na infância Durante a dele, infância. durante ali. Qual que é a idade dele? Hoje eu acho que o Eugênio tem. Ele é um mocinho, acho que de uns 14, 15 anos, né? A idade do Eugênio. Acho que tem. A gente atendeu ele, né? Ele é um mocinho já, né? E aí ele tem. Só que ele era menor, né? Lógico. E aí ele ficou nesse processo e ele não ficou meio na rua. Então um ajudava, o outro não. Apanhava muito na rua, né? Então, assim. Essa questão da violência tem bastante lá. Tem. Na rua. Tem. Você sabe que, ao mesmo tempo que eu achei eles extremamente queridos, eles relatam que tem. Talvez com ele, por ele ter alguma deficiência também, então isso acontece. Eu não vi. Uma espécie de bullying, assim, mas né? Uma espécie de bullying, assim, é um peso, é uma coisa assim, Sim. sabe? Uma pessoa que... E ele sofria muito, então apanhava muito porque ele não anda, né? Então ele gatinha só, ele consegue se virar como dá, ele se arrasta, e ele... Aí eles me mostraram uma filmagem dele recebendo uma muleta. Então, depois, com esse desfecho, o missionário incluiu ele dentro da escola, pediu para os alunos pararem de aceitarem ele e tal. Até o missionário brincou. Eu falei, nossa, mas e agora? Ele falou assim, não, agora eu falei, ele não apanha mais? Ele falou, não, apanha, mas não tanto. Mais menos. Né? Mais menos, porque ele já estava acolhido lá na escolinha. Eu sei que é até triste, mas virou até a gente acabou virando até, né, uma piada. Apanha, mas não, apanha, mas menos, já tava melhor, né? Que dó. Querido, que dó, né? Mas eu fiquei com essa expectativa, vi o vídeo dele recebendo a muleta e ele lá, as coisas. Então essas duas histórias mexeram comigo, que foi a minha virada de chave, que eu senti realmente que foi um chamado. Isso há quanto tempo? Há 1 ano, quase 1 ano e meio atrás. Então, prof, você sabe que a gente conversava também essa questão de a pessoa ter interesse ou sentir que precisa acolher, fazer trabalho voluntário. A gente tem tanto projeto voluntário, tantos projetos que precisam, ONG, que precisam do apoio, né? E às vezes a gente não sabe para que lado correr, aonde, né? Como ajudar, né? Como o que ajudar. fazer, né? Quem procurar para poder ir atrás. Mas, assim, é uma coisa que tem que partir da gente, né? Tem que. A gente tem que se sentir tocada. Não adianta você fazer. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente intensa e verdadeira. Então, assim, eu não consigo disfarçar. E eu sou extremamente intensa em tudo o que eu faço e tudo que eu vivo. Isso é uma característica muito forte. Isso é muito bom, né? Porque é verdadeiro. É bom, porque eu vivo intensamente, é verdadeiro. Né? E o que eu vivo e me marca mesmo e eu me entrego 100%. Eu não sou meio termo. Eu sou 100%, né? Então, teve até, logo depois que a gente fez, até como que nós vamos fazer? Aí eles saíram, meu Deus, borbulhou 1000 ideias, conversei com várias pessoas, trouxe para o professor Soares isso aqui. E a missão, depois a gente conversando, eles dão risada, porque o professor Soares conversou com eles e falou assim, olha, a gente pode ajudar no que for possível, mas se vocês conseguirem convencer a professora Ana Paula, que eu acho que é a única professora... acho que ele não quis dizer que é mais... atarefada? Não, mais maluca, assim, né? Que iria fazer uma coisa assim, extraordinária. Se vocês convencerem ela, eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer. Então, depois eles tiravam sarro, que o medo deles de tudo isso era a estratégia de o que a gente vai convencer? Daí, se só fizeram uma oração e falaram assim, meu Deus, deixa seja acontecer, o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, porque eles precisavam muito disso. E depois disso, eu fiz palestra aqui na faculdade, falei para várias pessoas, falei na rádio, falei para muita gente que estava acontecendo, teve uma divulgação. Teve uma divulgação muito legal para voluntários, para participarem, para os alunos, né? Ao mesmo tempo, eu estava assim, que nem meu marido. Eu falei, Vinícius, eu vou fazer isso. Ele, meu Deus, mais um projeto, mais uma coisa, né? Não aventura, tem nada, não né? tem parada. E ele falava assim, mas se conhece lá, você sabe, você vê, Moçambique é um país que sempre vive em guerra, é um país de extrema pobreza. Exatamente. Né? É um país que trabalha, tem a questão política bem complicada também. Então, mas o que você sabe do projeto? Você conhece lá? Eu não. Do que vai fazer? Como você vai? Conhece a estrutura? Como que você vai? Com quem que você vai? Eu falei, não, a gente vai, eu vou com a Eziele. Quem é Eziele? Eu falei, não, ela é uma pessoa que eu conheci lá na faculdade, que veio conversar comigo. Tá, mas você conhece ela da onde? Eu falei, de uma reunião que eu fiz com ela. Então, a minha pessoa, meu porto seguro era Eziele, o Júnior, né? Mas eu tinha muita confiança no que estava acontecendo.
né? E daí, numa dessas palestras que a gente fez, estava o auditório cheio. E eu lembro de ter falado, e teve uma pessoa que me questionou. E eu sempre falo isso, falo assim, nossa, professora, mas por que você vai para tão longe, se aqui em Guarapuava tem bairro tal aqui, que precisa de uma ajuda e a gente pode você poderia fazer aqui. Por que você vai ajudar lá, aqui, né? E não ajuda esse daqui? Eu juro que na hora que eu respirei, parece que eu só fiquei assim... Tem que respirar. Deus responda por mim, né? Me entreguei. E o que eu falei para ele foi uma coisa tão verdadeira e tão profunda e tão sincera que para essa pessoa, né? Eu falei assim, olha, eu não sei a que ponto, a partir do momento que você pensa em fazer um trabalho voluntário, interpessoal, você não tem rótulos, você não tem barreiras, você não tem fronteiras, você não tem raça, você não tem nada. Você está se voluntariando, você está se entregando, se doando. Independente da condição. Você não tem, é uma doação, né? Exatamente. Então, é que nem fé. A fé que você tem, ela é incondicional, ela não tem entraves, né? E é isso, eu parto desse princípio a partir do momento que eu entendi que a gente ia fazer uma missão, um processo voluntariado mesmo, no que eu sei fazer, faço, ensino, que é a odontologia, né? E esse foi o chamado que veio para mim. Então, o meu chamado, quando a Eisiele veio, me tocou e eu assumi o compromisso de ir. Talvez esse bairro aqui em Guarapuava, que chama a tua atenção, seja o teu chamado. Aproveite essa motivação para fazer a diferença. Que bonito. Né? Resposta perfeita. Né? E foi muito honesta e muito sincera. E a resposta perfeita, assim, mas é assim mesmo, né? Porque quando a gente recebe um convite, o convite não é específico para o lugar onde a necessidade, ela... Se a gente for pensar em necessidade, todo lugar tem. Sim, todo lugar tem. Negócio, né? Sim. Mas bem sem olhar a quem, né? Exatamente. Mas é mais um lugar, né? É mais um lugar. Sim. Também é um lugar de extrema importância. Tem que ir. E aqui, quem tá aqui, faz o papel aqui. Sim. Chamado. Tocou. Aquilo me tocou de uma maneira e que eu sabia que eu precisava externar aquilo para tocar mais pessoas, entendeu? Não que eu fosse obrigar a Rafa, a Camila, a Thaisa, a Gabi para ir. Mas, assim, entre tantas pessoas que se sentiram tocadas, puderam ir e acho que foram classificadas por uma dimensão muito maior, para ir nesse momento. E mais essa questão, né? De ter a vontade de ir e toda a parte burocrática, financeira. Sim, que envolve. Né?